De volta com o TV News e nós vamos direto com o Videlan Araújo, que já está em outro ponto da nossa capital, trazendo informações ao vivo. Eu volto com você, Videlan. Pois é, Mauro, de volta aqui direto da Orla de Jatiuca, e para quem conhece esse local sabe que no trecho no qual nos encontramos, e principalmente lá no fundo, quando o Chico mostrar as imagens, toda vez que chove com uma certa intensidade aqui em Maceió, uma língua negra se forma e que chama muita atenção dos moradores. Tem muitos vídeos circulando nas redes sociais nos momentos em que a chuva ela cai e castiga com maior intensidade aqui na nossa capital. E nós vamos saber um pouco mais do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, através do coordenador de gerenciamento costeiro, Ricardo César, a respeito desta situação. Quais as explicações para esse tipo de assunto, que é um assunto recorrente em termos de chuva aqui em Maceió, e muitas vezes essas águas pluviais acabam sendo lançadas para o mar, mas descarte irregular também muitas vezes de muitas residências, de prédios no entorno da orla, e o Ricardo César vai explicar para a gente. Ricardo, o IMA tem acompanhado de perto esta situação. Choveu, sempre aparece esse tipo de anomalia, de anormalidade aqui na praia de Jatiuca. Que tipo de respostas vocês têm de momento para poder passar para o nosso telespectador? Bom dia. Bom dia. Olha, é verdade, é como você falou, nós, durante o período de chuva, a drenagem dessa parte baixa de Maceió, principalmente dessas praias urbanas, Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, elas seguiam linhas, córregos que existiam antigamente, então são todas drenadas para a praia. Então choveu toda essa parte baixa aqui, a água cai nas galerias pluviais e aí corre para o mar. Essa água, além de fezes, de animais que vivem dentro das redes de coletas pluviais, também traz muita fuligem. Por exemplo, a queima do combustível fóssil gera uma fuligem escura, e isso tudo é transportado para as galerias e terminam convertendo para as nossas praias. E como nós temos praias aqui muito abrigadas, elas apresentam essa coloração. Existe também as irrigações clandestinas, existe um programa que hoje é uma parceria do governo do estado, Casal, junto com a SEDET, que é a Secretaria do Município de Meio Ambiente, para que se acabem com essas ligações. O programa está evoluindo, o IMA tem feito a parte dele acompanhando o monitoramento. Semanalmente nós pegamos 60 pontos, desde o extremo norte de Maragogi até Piaçabuçu, no extremo sul. Então são 60 pontos. Quando não choveu a semana passada, foram poucas chuvas durante a época de coleta, nós só tivemos praticamente 6 pontos impróprios. E são pontos que são recorrentes. O Rio Niquim, infelizmente, está na Grande Maceió, é uma área até de beleza cênica e de uso recreativo da população impróprio. A Praia da Avenida, com a Dias Cabral, Barão de Anadia, o Salgadinho a gente não conta, porque já é impróprio. Temos o Águas Férreas aqui e alguns pontos no extremo norte do estado, como Fozes dos Rios. Agora, Ricardo, é importante também dizer que o IMA tem acompanhado de perto esta situação. E quando todas as vezes isso acontece, pessoas são notificadas, investigações são abertas, em termos realmente de crime ambiental, como você se referiu em alguns dos casos. Exato. Nós fazemos a coleta, e aí, a partir desse exame da coleta, nós utilizamos uma bactéria que é fecal, que é E. coli, constatando a presença de E. coli. A responsabilidade da drenagem pluvial é do município. Nós fazemos a comunicação ao município para que sejam tomadas providências. Agora, atualmente, está havendo essa parceria entre Casal e município para tentar identificar essas ligações clandestinas. Quando ocorre, ou se ocorrer extravasamento por conta da companhia do estado, da Casal, nós também notificamos a Casal. Mas ultimamente isso não tem mais ocorrido, o que ocorre mais realmente são ligações clandestinas ainda na drenagem pluvial. Agora, Ricardo, a respeito dessa situação que o IMA também tem acompanhado de perto, principalmente no tratamento de nossas águas. Hoje existem muitos pontos impróprios em período de chuva. As praias, por exemplo, não se recomenda no período de chuva intensa tomar banho de praia? Nós já fizemos ensaios em laboratório e principalmente próximo, fozes dos rios, todos os rios, e nas saídas e galerias pluviais. Pelo menos evitar entre 48 e 72 horas, porque a água salgada ela tem um poder bactericida muito bom, então todos esses micro-organismos que podem ser patogênicos, ou seja, transmitirem doença, ele com a partir de 48 horas ele começa a decair, com 72 horas já desaparece. Agora durante o verão, não.
Só evitar Dias Cabral, Barão de Anadia, que são ligações clandestinas antigas ali do centro de Maceió, e Rio Salgadinho e Águas Férreas e o Rio Niquim. Ô Mauro, aproveitando o ensejo aqui do Ricardo César, fazer mais uma colocação a respeito de um assunto recente aqui em Maceió. O aparecimento de tubarões aqui da praia de Jatiuca. Como é que o IMA tem acompanhado? Quais são os fatos novos a respeito desta situação? Felizmente nós não tivemos mais recorrência, nós temos em contato com a população, nós estamos fazendo monitoramentos periódicos, não mais com aquela intensidade que estávamos fazendo, e não foi mais observado. Então a população pode ficar tranquila que, como eu te falei já uma vez, foi um caso esporádico e a gente acredita que não vai mais se repetir. Mostra que foi realmente uma condição atípica aquela, né? Durante a noite, cardumes podem ter atraído, a iluminação pode ter também facilitado. O próprio arrastão, um pouco antes teve um arrastão, então os peixes ficam presos no arrastão, começam a vibrar, os tubarões são atraídos por vibrações, por campos eletromagnéticos, essas coisas todas, e aí terminaram convergindo para esse local. Mas, fora isso, não tivemos mais nenhuma comunicação, isso em todo o estado, né, no litoral todo, da presença desses animais. É importante porque vocês do IMA têm, inclusive, embarcações, e você pode falar com uma certa propriedade, porque você estuda muito esses locais aqui na nossa costa, Ricardo, e você não observa com frequência a presença de tubarões, né? Nós já fizemos um levantamento da biodiversidade marinha e estuarina da costa lagoana, desde os dois extremos, entrando nos estuários, e nós nunca constatamos. Em alguns naufrágios afastados, constatamos a presença, mas sem agressão nenhuma, o tubarão nadando pacificamente junto com os nossos técnicos, e nunca tivemos registro realmente de acidente na nossa costa. Então, dessa parte de agressão, de presença de tubarão na costa, nós estamos livres. Muito obrigado, Ricardo César, viu, Mauro Vedequim, coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente daqui de Alagoas, falando de vários aspectos, situações das nossas praias. Hoje o sol apareceu, mas nos últimos dias a chuva veio caindo com uma certa intensidade e isso requer um alerta. O próprio IMA já dá essa condição com o próprio Ricardo César diante do nível de poluição dos nossos mares, da nossa costa, então os banhistas precisam evitar, e situações também mais recentes como o surgimento, aparecimento de 2 tubarões aqui na praia de Jatiuca, situação atípica considerada pelo IMA, que continua monitorando diariamente essa situação. Eu estou com o Chico Nogueira, vou me despedindo na manhã desta quinta-feira, desta edição do TV Mar News. Eu volto amanhã com você, Mauro. Um grande abraço. Muito obrigado ao Videlão, obrigado também ao Ricardo e ao Chico Nogueira. Nós vimos aí o tempo, e quando o assunto é tempo, é Polane Santos na telinha para você. Polane, bom dia, sempre mais bela. Obrigada. Incrível como a maternidade, né? Vai deixando a Polane mais bonita. Mais redonda, mas também. Que legal. Tudo bom? Tudo bem, Mauro. Maravilha. E aí, como é que tá? O dia tá bonito lá na lindo, praia, lindo, né? lindo. Pois O Videlão ainda destacou isso, o sol. É verdade. Foi como eu já havia dito ontem, né? A tendência é que para os próximos dias o tempo de fato abra aqui, porque aquele vórtice ciclônico de altos níveis, ele está se aproximando, o centro dele está cada vez mais próximo aqui da costa de Alagoas. E aí a nebulosidade dele está lá para a região do sertão, extremo oeste de Sergipe e extremo oeste também da Bahia. A gente vai ver isso agora aqui nas imagens. Mauro, começando pelo sul. Vamos lá. A gente tem a formação de um anticiclone aqui na região do sul, do Atlântico Sul aqui do país, e esse anticiclone está empurrando tanto a influência aqui da Baixa do Chaco, quanto também as frentes frias que não estão conseguindo chegar lá na região do sul. Então o tempo fica seco, finalmente, lá no sul do país. Agora, o próprio anticiclone, que está deixando o tempo seco lá no sul do país, está empurrando também nebulosidade aqui para o pessoal de lá de Paraná, o pessoal de Santa Catarina e parte também de São Paulo. Então, uns sofrem com isso, outros acabam aproveitando aí esse tempo de sol. E aí a gente sobe um pouco mais, vê que boa parte do restante do Sudeste vai permanecer com predomínio de sol e tempo seco lá nessa região. Subindo mais, a gente vai começando a ver aquilo que eu te falei, né? Tem um pouco de nebulosidade por aqui na Bahia, nesse pedacinho também aqui de Pernambuco, exatamente por conta da borda oeste desse vórtice ciclônico de altos níveis, que se encontra o centro dele aqui perto de Alagoas, está fazendo com que esse tempo bonito abra aqui no nosso estado.
E aí a gente percebe também, Mauro, a formação aqui da Z-City, ela está um pouco bagunçada, mas uma ramificação dela tem influenciado aqui na região norte do Nordeste e também no norte do nosso país. E aí toda essa umidade acabou se convergindo também com a umidade de lá, que já é muito característica de lá da região norte do país, e acabou descendo também um corredorzinho de umidade até a região do centro-oeste do nosso país. Muda de imagem para a gente ver um pouquinho mais de perto como é que está aqui. Por favor, Josiel. Olha só, Mauro, exatamente, olha, toda essa nebulosidade a gente consegue perceber que é exatamente a borda oeste desse vórtice ciclônico, né? E a Alagoas está aqui sem nuvem, realmente, de fato, dá para... A gente já acompanhou aí como é que anda a situação das nossas praias, né? Aproveita, gente, tem praia ainda que dá para gente tomar banho, né? E aí aproveita esse sol, porque a previsão é que venha sol e olha só, vem aumentando também as temperaturas. Aqui para a região do litoral vai dar 31 graus e 32 graus, que digo, e 36 graus lá para a região do Sertão e Sertão de São Francisco. Então, tá quente, tem sol, aproveita para passar protetor solar, né, para se proteger e cai então nas nossas praias aí, que vai dar praia durante esses dias. Que legal. E você falou uma coisa muito legal, né, Polani, de aproveitar a praia, até porque eu acho que para a maioria dos alunos é o último final de semana antes da volta às aulas. Né? Exatamente isso. Então dá para aproveitar. As minhas ainda tem mais uma semana, eu vou ver se eu consigo levá-las lá para São Miguel dos Milagres. Ótimo. Bela pedida. Obrigadão, viu, Polani? Beijo bem grande para você. Valeu. Olha, gente, tá chegando a hora do Alexandre Lino. Ontem nós tivemos a rodada do Campeonato Alagoano, né? A abertura da segunda rodada com a vitória do CSA 3-0, a vitória do CRB 2, não é isso? E o Alexandre Lino acertou os 2 pitacos. Queria que ele também fizesse isso com a Mega Sena, né? Dividisse com a gente para fazer uma coisa muito especial. E hoje, mais cedo, antes do início do programa, a gente falava aqui da música que deve ser o hit do carnaval, Piscininha Amor, Piscininha Amor. Essa música que nasceu com o jogador do Cruzeiro, né, Lino? Muito bom dia para você. Parabéns pelo acerto dos 2 pitacos ontem. Bom dia, Mauro. Bom dia. A música chiclete do momento nasceu de uma brincadeira entre o Egídio e o Fred. E Egídio, lateral esquerdo, e o Fred, atacante. Aquele mesmo que ficou conhecido na Copa do Mundo de 2014, chamado Icone. Pois é, os dois numa brincadeira ali, porque o Egídio tinha ido à praia com a namorada, esposa, e os dois numa brincadeira. Depois um autor de músicas de qualidade duvidosa pegou a brincadeira e transformou nesse hit chiclete aí, que promete dar muita dor de cabeça e tocar muito no carnaval. Essas músicas, deixa pra lá. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Eu falei do Fred 2014, Fred não rendeu, né? E as esperanças brasileiras em 2018 ficaram nos pés de Neymar, que também não rendeu muito bem. Ele, ao menos, tem uma justificativa para tanto. Neymar teve um problema sério no pé e tá aí, novamente ontem, voltou a sofrer uma lesão no 5º metatarso. E aí publicou uma foto nas redes sociais, 1% chance, 99% fé. É tanta tatuagem que o Neymar tem que você não sabe, de longe você não consegue decifrar, né? Tá aí, situação preocupante do Neymar. Sem dúvida. Infelizmente, no mesmo pé, né? No mesmo pé, no mesmo local. Que ele operou, né? Que ele operou. Então, vamos aguardar. Essa ida do Neymar para o Paris Saint-Germain foi um grande erro de gestão de carreira. Foi um acerto financeiro incrível, né? Incomparável. Mas gestão de carreira, ele vai ter que tentar. Só um grande jogador brasileiro deu a volta por cima depois de tantas lesões, que foi o Ronaldo Fenômeno. De 98, aquela tragédia na final da Copa, para o sucesso em 2002. 2002, a vitória. Vamos esperar para ver se no Catar, que patrocina o Neymar, ele consegue dar a virada que a gente tanto espera na carreira dele, porque vai ser a felicidade também
de toda a nação brasileira. E falando em gestão de carreira, felicidade, volta por cima, a gente tem que falar de James Harden. James Harden é hoje, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador de basquete na atualidade. É mesmo. Alguém vai dizer, tem o LeBron James, tem o Stephen Curry, mas o James Harden leva sozinho um time inteiro e ontem fez 61 pontos. Recorde pessoal do James Harden. Incrível essa... Só um pouquinho aqui. No jogo contra o New York Knicks. Incrível. O Barba lançou a bola 63 vezes e fez 61 pontos. É muito ponto. O Houston fez 114. O cara sozinho fez quase a metade dos pontos. Um baita jogador. Time. É um jogador fora da realidade. Sem Porque dúvida. todos os outros têm alguém para dividir, nem que seja um pouquinho da responsabilidade. E o Barba leva no peito, leva na moral. E, mais uma vez, é a grande expectativa de que... Eu torço muito para que ele tenha a chance de ser campeão da NBA, porque ele merece. Nas finais, na hora do vamos ver, nos últimos anos, o Barba deu aquela amarelada. Foi. Mas vamos lá. Vamos falar de quem não amarelou? Vamos falar de quem não amarelou. A torcida acreditava, eu cravei aqui, azulão 3-0. E foi azulão 3-0, CSA em festa. Patrick Fabiano bota a banca, marca 2 vezes e o CSA passa fácil pelo Jaciobá. Não tão fácil, porque no primeiro tempo ainda tivemos ali alguns momentos onde a equipe não estava se encaixando. O Jaciobá cansou e o CSA atropelou. CSA ontem a torcida queria o CSA do segundo tempo, o CSA desde que começou a temporada. Podia ter sido mais, né? Teve 2 bolas na trave, né? O Daniel Patrick me lembra aqui. Mostrou que é um jogador diferenciado. Agora, no segundo tempo, com o Jaciobá um pouquinho mais cansado. Aí a gente vê a diferença da preparação técnica e física. O Jaciobá ontem, no segundo tempo, os caras estavam implorando para o jogo terminar. Enquanto o CSA estava voando em campo. Didira é diferenciado. Didira é um craque. Nesses últimos 20 anos no futebol alagoano, se a gente for falar em um jogador revelado no futebol alagoano, que jogou somente o futebol alagoano, vai ser Didira. Apesar de que ele jogou fora também, jogou no Atlético Mineiro, no Paysandu, mas é um jogador que fez história, e está fazendo história. 12 campeonatos alagoanos. Esse é o 12º, informa o nosso querido Daniel. É um jogador que tem a cara do futebol alagoano. Teve a Luiz Chulapa. Somando, né? Asa e CSA. Teve a Luiz Chulapa, Adriano Gabiru, Cleiton Xavier, Marques, mas todos eles, ninguém conseguiu esse resultado dentro de campo como o Didira tem conseguido. Muito legal, ele leva parabéns o ao CSA. Didira. Eu ontem deveria ter apostado com o Márcio André, até porque ele está me devendo. Eu estou devendo a ele um sanduíche, que aí eu conseguiria virar, né? Porque ele falava que o CSA ia ganhar e atropelar, realmente atropelou, mas falou que os meninos do Sub-20 do CSA iam descontar a derrota do Dimensão Capela em cima do CRB. Mas isso não aconteceu em Muricy. O Vitor Rangel foi lá, passou por cima. CRB 2, Muricy 0. Torcida teve muito regateando indo para Muricy, viu? Tem que torcer para essa torcida também ir ao Trapichão. Acho que em Muricy tem muito torcedor do CRB, porque o estádio estava cheinho e está aí. Líder! O CRB é o líder. Segue o líder. E o CSA já encostou. Tropeçou na primeira rodada, mas fez o dever de casa. Ainda tem mais 2 jogos, completando a rodada, no sábado e no domingo, mas o Vitor Rangel foi o nome do jogo pelo CRB. CRB 2, Muricy 0. CRB segunda vitória, essa vez jogando fora de casa. Vamos aguardar. Só aqui colocar a tabela completa para a gente falar de como é que vai ficar o final de semana. Isso.
porque Coruripe recebe o Dimensão Capela e o Céu recebe o Asa no Edson Matias, em Olho d'Água das Flores. Maravilha, vamos encerrar então? Só um comentário rapidinho, infelizmente, pelo menos até o início do programa, aquela questão do jogador argentino ainda está aí, não acharam um avião. O avião sumiu, e não temos... ao que tudo indica, caiu no mar e não se tem notícias até de agora, Emiliano Sala, exatamente. A maior contratação da história do Cardiff, um time da primeira divisão do futebol inglês, o cara no melhor momento da carreira. E o nosso querido Josiel atualiza aí no G1. Muito bem. Tristeza. Tristeza. Gente, muito obrigado pela companhia. Continuem aí com a nossa programação feita com muito carinho para você. E amanhã estaremos de volta, né, Lino? A partir das 8h30 da manhã. Sextando amanhã. Sextando. Rapidinho, só para não esquecer, o Flamengo ontem 1-1. Um monte de craques em campo. É começo de temporada. Tá certo. Sobe a letrinha. Tchau para vocês, tudo de bom, até amanhã.